Vamos lá, 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Todo mundo achou? Quem achou diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Todo mundo achou. Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Olha que amoroso o apóstolo João. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Repita comigo, o anticristo. Mais forte, o anticristo. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Vamos dar uma pausa aqui. Gente, é simples a pregação de hoje à noite, mas eu preciso que você fique concentrado aqui comigo. O apóstolo João, então, aqui ele está fazendo distinção de dois anticristos. O primeiro, ele coloca o artigo definido, o anticristo. Ele está se referindo a uma pessoa no futuro que vai se manifestar. Segundo, ele está falando de movimentos, tipos de anticristo. Por isso que ele coloca no plural. Mas desde agora, vários anticristos têm se manifestado. Então, tem um anticristo especial que vai se levantar no final dos tempos. É a personificação, é uma pessoa. E tem o comportamento do anticristo. A Bíblia chama de espírito do anticristo, espírito do engano, espírito do erro. Coisas que se parecem com o anticristo. Tudo bem até aqui? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, a Tua palavra está diante de nós. Nos dá sabedoria e entendimento para lermos e sermos edificados pela Tua palavra. Aquilo que eu não souber explicar, aquilo que eu não dou conta de explicar, que o Teu Santo Espírito venha me ajudar e que venha preencher essas lacunas, tanto no ensinamento quanto no coração dos meus irmãos. Que não seja eu falando, mas que seja o Teu Santo Espírito. Assim eu oro e desde já te agradeço. Amém. Amém? Então vamos continuar a leitura. Não feche a Bíblia. Diz assim: muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que interessante. A Bíblia está falando que o primeiro movimento de anticristo, pessoas que estavam sendo contra o Cristo, querendo substituir a pessoa do Cristo, nasceu aonde? No meio da igreja. Às vezes eu ouço muita gente falando, tem coisa errada na igreja, tem umas coisas esquisitas. Meu irmão, há 2000 anos atrás, o apóstolo João está falando que o primeiro movimento de anticristo que surgiu, saiu no meio da igreja. Então no meio da igreja, gente, isso aqui é um local público, entra gente aqui de todo tipo de jeito. É por isso que às vezes eu converso com um adolescente que vai namorar. Pastor, estou namorando, é de Deus porque é o moço da igreja. Tem nada a ver. Nada a ver. Aí tem gente que se frustra porque namora alguém da igreja e fala assim, olha, fulano era da igreja, olha que aprontou para mim. Ora, e quem disse que porque vem à igreja tem um carimbo autenticado de que é produto de qualidade? Você tem que namorar alguém que é cheio do Espírito Santo, alguém que o Espírito Santo coloque no seu caminho, alguém que Jesus mostre para você, alguém que Jesus revele para você. E tem uns adolescentes que me dá trabalho. Quando eu falo revelar, eu estou querendo dizer assim, entender. Aí tem um adolescente que começa a paquerar, fala, pastor, eu sonhei com ele, é de Deus. Não, você está emocionado. Você está emocionado. Não é isso que é a revelação de Deus. Não, pastor, mas eu já sonhei 3 vezes. Então é de Deus. Não. Gente, eu estou fazendo TCC da faculdade. Eu sonhei com o TCC esses dias. E o TCC não é de Deus. É do capeta aquele negócio. Eu faço, refaço e nunca fica bom. Tem um trecho que a professora, olha só, minha professora falou assim de um trecho, Éden, refaz esse parágrafo, que está sofrido para eu ler, para eu entender isso aqui. Gente, eu achei que estava tão bom. Abre o olho, o anticristo surgiu no meio da igreja 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Vamos continuar lendo.
Vamos continuar lendo, lá no... Onde eu parei? No 20? E vós possuís a unção que vem do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não vos escrevi porque vocês não sabem a verdade, antes porque a sabeis. Porque a mentira, e porque mentira alguma já procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Vamos entender essas coisas aqui. Pastor, o que significa anticristo? É uma pessoa que combate o Cristo? Também. Mas o anticristo significa um tipo diferente de Cristo. Alguém que vem para substituir, alguém que vem para apagar, alguém que vem para colocar dúvida da existência e da verdade de Cristo. Então é alguém que vem para substituir. Você já ouviu muita gente dizendo assim, eu acredito que Jesus foi um cara bom, que ele foi um cara legal, mas ele foi um cara que nem Buda, ele foi um cara que nem Gandhi, ele foi um cara, um líder espiritual aí, bacana, mas filho de Deus. Gente, deixa eu te falar algo. Cristo significa Messias. Diga assim comigo, Cristo significa Messias. Messias significa alguém enviado da parte de Deus para redimir o mundo, para trazer redenção ao mundo. Ele está falando assim, aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então a pessoa, quando ela fala assim, olha, eu não acredito que Jesus é o Cristo, nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese, essa pessoa tem uma dificuldade real de acreditar, então ela pode ser apenas um ateu, ou ela pode estar sendo realmente influenciada pelo espírito do anticristo. Então quando uma pessoa ela vem dizer assim, eu acho que Jesus só foi um cara legal. Gente, eu sou um cara legal. Leve eu para tomar um sorvete para você ver. Vou fazer você rir. Se você pagar o sorvete, melhor ainda. Nós vai contar piada, nós vai conversar. Sou um cara bacana. Agora, Jesus não é só um cara legal. Jesus é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias. E isso não é negociável. Não é negociável. Vamos continuar lendo. Não, desculpa. Esse texto já acabou aqui, ó. Aí a Bíblia tem alguns que falam assim, olha, eu acredito em Deus. Já vi muito isso, mas eu não acredito em Jesus. Eu tenho dificuldade em acreditar que Jesus é Deus encarnado, que Deus se fez carne em Jesus. Ora, a Bíblia está falando que aquele que não recebe Jesus em caráter de Cristo, não tem o Pai e também não tem Ele. Não tem como eu falar, eu quero Deus, mas eu não quero Jesus. Não tem como. O texto está falando que aquele que rejeita Jesus, o Cristo, também está rejeitando a Deus. Vamos continuar. Bom, a gente já viu que tem muitos anticristos, a gente já viu que tem o anticristo, aquela pessoa que vai se manifestar. Nós já vimos que eles saíram do meio da igreja, e nós também agora já vimos que são aquelas pessoas que negam que Jesus é o Cristo. Vamos ler aí 1 João capítulo 4, só vira uma folhinha. 1 João capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Mais características sobre o anticristo. Vamos continuar lendo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha aqui para mim, não fecha a Bíblia, deixa que nós vamos continuar lendo. Pastor, o que é provar os espíritos? Espírito aqui não é um fantasminha, não é o Gasparzinho. Espírito aqui está falando de um comportamento, está falando de uma intenção, aquilo que está no coração. É por isso que ele fala assim, vocês precisam provar os espíritos, porque muitos falsos profetas estão saindo pelo mundo. Tem muita gente que é gananciosa, que está tentando pregar, ou ensinar, ou falar qualquer coisa por dinheiro. Tem gente que tem segunda intenção política, intenção sexual, sei lá, qualquer tipo de intenção, menos uma intenção genuína de manifestar o reino de Deus. Quem está entendendo até aqui diz amém? Amém? Estamos juntos? Beleza, vamos continuar lendo. O 2. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus é o Cristo, ou Jesus Cristo, veio em carne, esse Espírito veio de Deus.
Então aqui nós temos a primeira característica. A primeira característica, se uma pessoa tem uma motivação correta, se ela tem um intuito correto, não é o fator determinante, mas é um dos fatores, é reconhecer que Jesus é o Cristo e que Ele veio em carne. Então esse papo, Jesus é um cara legal, Jesus é que nem Buda, Jesus é que nem, sei lá, Gandhi, que nem aquele outro líder lá na África do Sul, esqueci o nome dele agora, que o Morgan Freeman fez o filme dele, interpretou o filme dele, o Nelson Mandela. Nelson Mandela, não, gente, Jesus não é, gente, quem é Nelson Mandela, quem é Gandhi, quem é Buda, quem é Maomé perto de Jesus? Jesus é o Filho de Deus, amém? E nós precisamos entender isso. Pastor, por que o apóstolo João, ele estava sendo tão incisivo nessa época? Porque a cultura da época tinha essa dificuldade em aceitar Jesus. Isso aqui é um fator cultural. Por quê? Eles tinham um pensamento seguinte: a matéria, o corpo, é ruim. E Jesus, ele é espírito, é bom. Logo, se Jesus se fez carne, ele ficou ruim. Então eles acreditavam que sim, Deus é bom. Mas um Deus bom não poderia se fazer carne. Porque se ele se fizesse carne, ele seria contaminado. Porque a carne em si é suja e ruim. É um pensamento da época. Então, eles estavam pelejando para ensinar isso para os irmãos. Um problema cultural. Então, é muito complicado. É daí que vem aquela filosofia, daí de outros lugares, de você martirizar, cortar o corpo, se bater, porque é uma forma de purificar o corpo que é mal, para você alcançar uma elevação espiritual. Isso é besteira, é doutrina que não é bíblica, né? Heresia. Costumes culturais da época. Vamos continuar lendo. O 4. Não, o 3, né, que eu não li ainda. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem, e presentemente já está no mundo. Ou seja, está falando que esse espírito, esse comportamento já estava nos dias dos apóstolos, há 2000 anos atrás. 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve, e nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Primeiro momento aqui que agora está aparecendo espírito do erro. Tem outros lugares que vão aparecer espírito do engano. Nós temos que ficar ligados. Vamos ler mais um texto. 2 João, vai aí, 1 João, vai indo, 2 João, capítulo 1. Mais anticristo. Gente, só o apóstolo João usa a terminologia anticristo. Outros escritores usam outros nomes, tá bom? Nós vamos ler Apocalipse daqui a pouco, você vai ver que está falando da mesma coisa, mas o escritor, o apóstolo João, ele usa uma outra nomenclatura em Apocalipse. E o apóstolo Paulo usa uma outra ainda. Vamos continuar lendo. João, capítulo 2, 2 João, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para receberdes completo galardão. Olha que legal. O apóstolo João, ele está falando, primeira coisa, ele fala o que para o pessoal aqui? Acautelai-vos. Pastor, o que é acautelai-vos? Na linguagem de hoje, fica ligado, fica esperto, presta atenção, não seja tapeado, não seja inocente, não seja bobo, abre os seus olhos. O que mais? Não seja tonto. Olha aí, cara, presta atenção, acautelai-vos. Porque senão vocês vão começar a perder, ele está falando, aquilo que com tanto esforço a gente demorou para ensinar para vocês. Eu conversei com um jovem esses dias não, uns 2 meses atrás. Um jovem que veio aqui, frequentou aqui a igreja há uns 2 anos, ficou uns 2 anos sumido. Gente, eu conversei com um menino, irreconhecível. Não apenas desaprendeu tudo que a gente ensinou, parece que retrocedeu. Eu falei, meu Deus, está irreconhecível.
irreconhecível, totalmente doutrinado, totalmente ressignificado dos seus princípios, seus valores. A hora que eu conversei com ele, começou a me vir um monte de coisa na cabeça. Aí, no meio da conversa, não, pastor, porque Jesus é Deus, ele é só um cara legal. Aí, como eu sempre falo isso aqui direto, que eu sou o cara legal, Jesus é mais do que isso. Eu falei, ai meu Deus do céu. Justo para mim que você foi falar que Jesus é um cara legal. Continua lendo o 8. Desculpa, o 9. Presta atenção no 9. O 9 é sinistro. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Eu vou repetir. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Pastor, o que é doutrina? É ensinamento. É ensinamento. Todo aquele que ultrapassa, vai além, abandona, deixa para trás a doutrina de Cristo, está perdendo tanto o Filho como o Pai. Vocês estão percebendo que eu não estou pregando? Vocês estão percebendo, né? Vocês estão percebendo que eu estou só praticamente lendo. Isso aqui você pode ler na sua casa. E eu recomendo você comprar uma Bíblia, que nem essa aqui, ó, Bíblia de estudo. Embaixo tem a concordância bíblica. O que é concordância bíblica? Cada vez que você lê um versículo, eles vão colocar versículos abaixo que falam do mesmo assunto em outros lugares, que nem nós estamos fazendo, lendo todos os textos que falam sobre o mesmo assunto em diversos lugares. Recomendo você comprar uma Bíblia de estudo com concordância bíblica. Essa aqui tem mapa no final, depois eu mostro para vocês. Tem mapa, tem dicionário, enfim, é top, 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 top. 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebam nas suas casas, nem lhe dê as boas-vindas. Já pensou se eu estou falando isso? Vocês estão vendo que eu estou lendo a Bíblia. Se uma pessoa vem com uma doutrina, com o ensinamento do anticristo, negando a Cristo, está falando o quê? Não o recebam na sua casa. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faz-se cúmplices das suas obras más. Pastor, o que está acontecendo aqui? Bom, cumprimentar, dar as boas-vindas, não é que nem a gente aqui em Bitinga faz, quando a gente encontra alguém no centro da cidade. Você vê alguém no meio, o que você faz? Você levanta a mão, né? Ô, bom! Aí o outro grita lá, outro lá, bom! O seu pai, meu pai tá bom, e a sua mãe? Tá bem. Não é isso. Boas-vindas no tempo de Jesus era todo um ritual, era você abraçar, era você beijar e você levar para sua casa, e normalmente tem uma refeição com essa pessoa, e nesse momento de refeição, vocês trocariam experiências, você contaria dos seus sonhos, a pessoa contaria dos dela, vocês iam falar do que aconteceu, ia colocar o papo em dia, você ia deixar aquela pessoa conviver com a sua família. Você só faz isso com quem você tem muita intimidade, aí ia lá e passava um café, e conversava, é isso. É por isso que lá nos evangelhos, Jesus fala, quando vocês estiverem saindo das cidades para evangelizar, não para cumprimentar ninguém, porque cumprimentar não é que nem nos nossos dias, dar a mão. Cumprimentar naqueles dias, era pegar, levar para casa e passar um tempo com a pessoa. E Jesus falou, quando vocês saírem para evangelizar, não para cumprimentar. Vocês vão ficar lá 4, 5, 6 horas fazendo sala, e tem gente esperando para receber o evangelho. Então não faz sala, só oi e vai embora. Pastor, mas é algo muito radical. Sim, o evangelho é muito radical. Essa é a proposta do anticristo. Pastor, aonde está acontecendo o anticristo nos nossos dias? No YouTube, no Instagram, nos blogs da vida. Todo dia você dá boas-vindas para um monte de gente que entra na sua casa. Você liga lá um vídeo de stand-up, você liga lá alguém dando uma aula, você liga lá alguém falando a opinião, que hoje todo blogueiro que não tem um curso de dar água para passarinho, tem opinião de tudo, e está levando um monte de gente a pensar igual, e você abre as portas da sua casa, e você deixa aquela pessoa ficar falando, doutrinando, ensinando, dizendo, isso aqui é legal, isso aqui é bom.
Esses dias eu vi o Felipe Neto, um blogueiro. Eu vou começar a dar nome, porque já faz uns cultos que eu estou dando nome, né? Eu vi ele falando num vídeo, ele ensinando crianças a criar conta falsa para poder ter acesso a conteúdo adulto, que no canal dele não vai a notificação. Ninguém me falou, eu vi. Um outro dia ele catou e falou assim: muitos homens, quando saem com muitas mulheres, têm fama de pegador, mas quando a mulher sai, ela tem má fama. E isso tem que acabar nos nossos dias. Parece que é algo bom, né? Como se o homem pudesse sair com todo mundo. Ele falou assim: eu acho que as mulheres deviam sair com todo mundo. Eu mesmo, quando saio com uma menina, eu recomendo que ela saia com vários homens, porque assim ela vai ter mais experiência, e assim vai ter mais a oferecer na cama, vai ter mais a oferecer ali naquele momento. Parafraseando o youtuber Felipe Neto. E é isso que a Bíblia ensina. Lembra que o texto aqui está falando: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. É isso que a Bíblia ensina? A gente trocar de parceiro sexual como quem troca de roupa? Gente, ninguém vai vir trazendo o anticristo, vai falar assim: eu sou o anticristo, ô capeta, vamos todo mundo. Não é assim, não é assim, não é assim. O que é o anticristo? O anticristo é tudo aquilo que combate a doutrina de Cristo, o propósito de Cristo, o ensinamento de Cristo. Outro dia eu também vi uma pessoa falando assim: Jesus, ele falou que tem que amar o próximo, então tá bom. Não, não foi só isso que Jesus disse. Perguntaram para ele: qual é o maior mandamento? E ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro. Se você ama qualquer outra coisa no mesmo nível como Deus, já está errado. Segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não parou por aí. Jesus falou contra o divórcio, Jesus falou contra a imoralidade sexual, Jesus falou contra a mentira, contra a hipocrisia, Jesus falou contra o ódio, contra o ciúme, contra a inveja, contra o roubo, o furto, a injustiça. Jesus, ele falou muita coisa, ele não falou só isso. E o que é o anticristo? Vamos repetir. Decorar. O anticristo é uma proposta de um novo Cristo. É aquilo que se opõe ao que Cristo foi, aquilo que Cristo é uma nova roupagem, é um novo modelo de Cristo. É como se falasse assim: aquele Cristo não serve. É alguém que vai fazer uma briga com Cristo. E o nosso mundo é isso que ele quer. O nosso mundo, o espírito do anticristo que hoje atua, ele atua como, pastor? Gerando dúvida na cabeça dos jovens. Gera dúvida a respeito da sexualidade, dúvida a respeito de coisas morais bem fixadas na palavra de Deus. Relativiza tudo. Relativiza tudo. Perseguição, o anticristo ele persegue, e o anticristo ele também usa de aparatos do Estado para causar dor, para causar problema. A gente, como jovem, precisa ficar ligado. A gente precisa ficar atento. Quer ver? Eu gosto muito, às vezes eu fico ali zapeando no Facebook. Eu tenho todo mundo aqui, praticamente, acho que nas redes sociais. E eu acho muito legal quando alguém compartilha. Gente, leia o que você está compartilhando. Eu sei que muitas vezes você compartilha, não é nem por mal. Você achou que tinha algum fundo de verdade. Mas põe essa cabeça para funcionar. Eu trouxe aqui, acho que há uns 2 anos atrás, um monte de frases que as pessoas falam como se fosse verdade, mas não é verdade. Eu lembro que uma delas, eu falei que os jovens falam muito assim, as mães, os pais falam assim: a gente tem que estudar para ser alguém na vida. Mentira! Você já é alguém na vida. Sem estudo, você já é alguém na vida. Pastor, não tem que estudar, então, foi isso que eu falei? Estou fazendo a 2ª faculdade, tem que estudar, mas não é o estudo que vai fazer você ser gente. Você já é gente, você pode ser analfabeto e ser gente. Quando a gente fala que só é gente quem tem estudo, porque aí está dizendo: eu vou estudar para ser alguém na vida, para ser gente. Tem uma senhorinha que vinha aqui no culto, ela faleceu, há uns 4, 5 anos atrás. Ela procurou depois do culto, uma senhorinha, a tchutchuquinha de Jesus, me procurou, falou assim: pastor, você sabia que eu trago a Bíblia no culto? Mas eu não sei ler. A hora que você abre a Bíblia e manda ler, eu abro em qualquer lugar e finjo que estou lendo. Aí ela falou assim: será que Jesus me ama? Será que eu sou salvo? Eu falei: irmã, você é a coisa mais linda de Jesus. Se a senhora não é salva, mas ninguém é.
E aí a gente acaba criando um jovem metido, arrogante, que desfaz de gente que fala errado, escreve errado, ou não tem estudo. A gente tem que tomar cuidado com essas frases. Esses dias eu vi uma outra, falando assim, essa é muito bacana. Você não é obrigado a amar qualquer pessoa da sua família. Aí eu continuei lendo e falava assim, pessoas da sua família que não se importam com você não é família, é parente. Pessoas que te diminuem, te maltratam, você não é obrigado a amar. Aí eu li aquilo, eu falei, gente, olha que loucura. Gente, deixa eu te falar, deixa eu te dar uma triste notícia. Toda pessoa que é parente seu é da sua família. Você pode gostar ou não gostar, é da sua família. Não, família é só meu pai e minha mãe. Aí tem gente que fala assim, não, porque família de verdade é só pai e mãe, é mesmo? Fala isso para o casal Nardoni que matou os filhos. Fala isso para a Suzana Richthofen que deu uma martelada na cabeça do pai e da mãe, com os namorados. É família, mas tem família que pai e mãe é ruim, tem família que filho e filha é ruim, tem família que tem vô ruim, tio ruim, mas é família, é da sua família. Aí tem gente que fala assim, mas não é obrigado a amar. Mentira, Jesus ele mandou a gente amar até os inimigos. Como que a gente não vai amar um parente ruim, um parente fofoqueiro, um parente linguarudo, um parente que foi preso, um parente que vende droga? É seu parente, ama ele do jeito que ele é. Você pode não ter tanto convívio, você não pode chamar ele para ir na sua casa, aí o problema é seu, mas tem que amar ele. O que me preocupa, gente, é porque a gente está ouvindo muita música, lendo muito livro, assistindo muito filme, acompanhando muito youtuber, muito digital influencer, que você vê que tudo que eles falam, tudo que eles ensinam, a maioria das coisas que eles compartilham, você percebe que tem um fundinho ali de relativismo, dúvida, descrença. E o apóstolo Paulo, ele está descrevendo isso como um espírito do anticristo, o espírito do erro. Pastor, por que é assim? A Bíblia fala que o espírito do anticristo, ele está preparando o caminho para o anticristo. O anticristo fala que é a personificação, é uma pessoa, nós vamos ler isso daqui a pouco. É uma pessoa que vai se levantar com princípios e valores totalmente distorcidos. E tudo que está acontecendo é uma preparação para que quando essa pessoa se levantar, ela seja aceita com maior facilidade. Para que as pessoas não tenham estranheza do seu comportamento, dos seus trejeitos. Muito pelo contrário, lá em Apocalipse vai dizer que as pessoas vão ovacionar essa pessoa. Vão admirar ela ao extremo, porque está tudo sendo preparado. Para que quando ela chegar, vão falar assim, nossa, que coisa mais linda, que coisa mais tchutchuca. Por que você não nasceu antes? Abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Os tipos de anticristo, eles usam ideologias, entretenimento, falsa espiritualidade, mecanismos políticos. Pastor, o que é falsa espiritualidade? No nosso dia está crescendo muito comportamentos de seita. Então a pessoa fala assim, não, importante você fazer um jejum, você fica 24 horas sem comer, medita, coloca o som de uma harpa, liga uma cachoeira de água caindo e deixa aquele negócio ir te purificando. Uma falsa espiritualidade para trazer um tipo de alívio, um tipo de substituto para a pessoa de Cristo. Toma um banho de sal grosso, acende uma velinha do poder, enfim. Apocalipse, primeiro versículo, capítulo 13, versículo 1. Diz assim, olha só, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. O que é diadema, pastor? Diadema é uma placa de metal que é colocada sobre a cabeça para adornar, é tipo uma coroa. Guarda isso, tipo uma coroa. Sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Vamos por partes.
A análise desse versículo está falando que viu emergir do mar, ou seja, se levantar do mar. Por isso que é legal você ter uma Bíblia de estudo, uma Bíblia de concordância. A Bíblia de concordância ela vai mostrar para você qual é o próximo texto que está tratando do assunto equivalente, tá? Não é eu que descobri de forma mirabulosa. Abra sua Bíblia aí comigo, marca aí o 13, a gente vai voltar. Vai lá no 17:15, nós vamos ler e vamos voltar aqui nele. Apocalipse 17:15. Vamos ler e a gente volta nele. Apocalipse 17:15. Todo mundo achou aí? Fala assim, ó. É Jesus aqui falando ainda, a visão, falando com o apóstolo João. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, esse mar onde a meretriz está sentada, são os povos da terra, as nações da terra. Da onde vai surgir a besta? A besta está falando que vai surgir do meio das nações da terra, do meio dessa confusão, do meio da promiscuidade, vai surgir a besta. Pastor, quem é a besta? A besta aqui no autor é o anticristo. A besta é o anticristo. 3 figuras importantes nesse capítulo você tem que guardar. Primeira é o dragão, nós vamos ler dele daqui a pouco. Segundo, a primeira besta, que é o anticristo. E a terceira besta, a segunda besta, que é o falso profeta. Vamos voltar lá no 13 e vamos ler. Diz o seguinte, o 2, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão aqui é figura de Satanás. Está falando que Satanás deu poder e autoridade para a besta, o anticristo, essa pessoa, a personificação dessa pessoa. Pastor, o que está acontecendo aqui? Jesus Cristo, ele não encarnou, ele não é o verbo encarnado. A Bíblia fala que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, do Espírito Santo. A Bíblia fala que vai acontecer algo semelhante. Satanás ele vai querer imitar. Não está dizendo que essa pessoa vai ser gerada de forma milagrosa, que não vai ter pai nem mãe. Mas está falando que ele vai ser cheio, ele vai ser possuído, ele vai ser tomado, de forma semelhante como Jesus Cristo também era encarnado. É isso que está acontecendo. Então o dragão é Satanás, e ele vai dar autoridade, poder a uma pessoa que vai ser completamente possuída, completamente tomada por esse espírito do anticristo. Ele vai ser a personificação do anticristo. Pastor, e por que está falando aqui que ele parece com leopardo, urso, leão? Por isso que é importante a Bíblia de concordância. Quem é que fala isso na Bíblia? Daniel. Se você quiser ler na sua casa, eu vou mandar o esboço dessa mensagem no nosso grupo do WhatsApp também. Daniel capítulo 7, versículo 4, 5 e 6, ele fala sobre a mesma figura, e ele diz o seguinte: eu vi, Daniel falando no sonho, eu vi uma figura, e ele vai narrar, parecida com um leopardo, urso, leão, e um outro animal, um quarto animal, que eu não sei o que era, e ele descreve o sonho, um sonho muito louco. E aí depois no final, lá na altura do 23, do capítulo 7, ele vai descrever o sonho. Aí ele fala: ei, olha para mim, o sonho parece louco, mas esses animais são o símbolo dos 3 impérios, que é o império babilônico da época, que caiu, depois o império medo-persa e o império greco. E ele fala, o quarto animal é o império que vai se levantar. Qual foi o quarto império que se levantou? O império romano. E é muito legal, porque quando Daniel fala que vai se levantar um quarto império, ele está dizendo o quê? O terceiro império vai cair, vai se levantar um quarto e último grande império. Gente, Daniel não viveu no Império Romano, ele viveu séculos antes do Império Romano começar. E é muito legal, porque Daniel morre, passa-se 200, 300 anos, o Império Babilônico acaba, começa o Império Romano, e foi o último grande império, e nunca mais houve. O apóstolo João aqui, ele está falando que vai ser dado uma autoridade para esse homem, como uma autoridade com características políticas dos impérios passados, dos 3 impérios passados. É isso que ele está falando. Ele fala, olha, o dragão vai dar poder e autoridade para a besta, para o anticristo, para essa personificação, com características dos impérios antigos. Por isso que está falando que é uma pessoa que provavelmente, tudo indica que é um líder político. Vai ser uma pessoa que vai ser
Uma pessoa que vai falar assim, nós vamos resolver tudo. Pastor, isso é impossível. Se você pegar as últimas conversas da ONU, já está se discutindo a hipótese de se levantar um comitê para governabilidade, para governar o mundo. Não está dizendo que vai acabar com o presidente do Brasil, do Chile, não, mas vai ter um lugar central. E detalhe, eles querem colocar uma pessoa para ficar à frente de tudo. Isso já é conversado há anos. Há anos. O 3, vamos continuar lendo. Às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, mas o que é essas cabeças? Tudo indica que serão braços dessa pessoa, né? Cabeças, fala assim, são pessoas que vão ajudar ele a fazer isso, ele não vai fazer sozinho. Apesar dele ser a personificação, terão pessoas que vão ajudar ele. E aqui o texto fala que são 10 chifres e 7 cabeças. Está falando de poder, autoridades, setores. O 3 está falando assim, então eu vi uma de suas cabeças sendo golpeada e quase morreu, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então as pessoas vão adorar esse líder mundial, essa pessoa que vai se levantar com a personificação do anticristo. E está falando que não vão adorar ele somente, vão adorar quem lhe deu poder. As pessoas vão ver nele algo místico, as pessoas vão ver nele algo espiritual. 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias e autoridades, para agir durante 42 meses. Esse tempo aqui nós não sabemos se é literal ou se é simbólico. E abrir a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e que vencesse. E deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Está falando de algo global. Não vai ser algo local, não vai ser algo aqui do interior de São Paulo, não vai ser algo do interior da China. Está falando que tudo vai estar debaixo da autoridade, toda língua, toda tribo, toda nação vai estar debaixo desse governo. Tudo. Gente, não vai... Eu vou abrir só um parênteses aqui, eu não ia falar. Há uns 2, 3 anos atrás, teve um irmão que esteve pregando aqui, e ele catou e comentou ainda. Ele falou, gente, nós somos vigiados a todo momento, a todo lugar que nós vamos. Aí as pessoas falaram, não, imagina, quem tem celular? Quem tem celular? Gente, isso aqui rastreia você para onde você vai, sabe o que você gosta, o que você não gosta. Temos o Vitinho aqui que trabalha com essas coisas, né, Vitinho? Gente, você dá um Google procurando um tênis, durante 2 meses só vai aparecer tênis no seu celular. Propaganda, eles rastreiam. Gente, até coisa que você digita no particular muitas vezes. Busca um refrigerante, traz aqui, daqui a pouco parece um negócio de refrigerante. Eu falei que esse demônio do Satanás, estou conversando aqui no privado, tem que começar a falar por Libra. Vamos continuar lendo. 7. 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, está dizendo que todas as pessoas vão adorá-lo, porque vão reconhecê-lo, vão falar, ele é muito top, ele é o cara, ele é maravilhoso. Só diz que quem não vai adorar são aquelas pessoas cujo nome está escrito no livro da vida. Mas é interessante, porque no 7 diz assim, que deu-lhe poder para vencer alguns dos santos. Pastor, o que é vencer alguns dos santos? Matar. O texto está falando. Vai se levantar uma perseguição contra cristãos. Já existe perseguição contra cristãos. Você já ouviu falar dos 50 países mais perseguidos para cristãos do mundo? Está encabeçado pela Coreia do Norte, Irã,
Marrocos, Costa do Marfim, países aonde você carregar uma Bíblia é crime. Se pegarem você com uma Bíblia, você vai morto, você é preso, você é morto. Pastor, isso acontece sim. Na China tem, por exemplo, igrejas católicas na China, de quando a China não era tão radical. Agora, do ano passado para cá, eles estão removendo as cruzes que estão no alto dos telhados das catedrais católicas. Tem uma catedral católica que foi totalmente destruída na China. Tem lugares no mundo que tem igrejas, mas são centros culturais. Tem uma pessoa ali fazendo culto, mas é gravado. Ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, como ele fala. Ele não pode falar fora do portão. E é só para turista. As pessoas da cidade não podem ir. Os mais antigos aqui dos jovens vão lembrar. Eu e a Cíntia, minha esposa, a gente fazia o DIP. O DIP é Domingo da Igreja Perseguida. Nós mostrávamos como que era culto em países que são perseguidos. Um professor meu do seminário, ele era missionário no Egito. Ele foi deportado do Egito, porque pegaram ele com 250 Novo Testamento na porta-mala do carro. Ele foi deportado e começou a dar aula para a gente no seminário, ficou arrasado. Então vai se levantar uma perseguição contra cristãos. No nosso país, no Brasil, já existe. Não é para pegar e matar, mas é para assassinar a reputação. Evangélico é tonto, é burro, é idiota, não sabe o que fala. Essa lei que agora fizeram, igreja tem que funcionar assim, tem que funcionar assado, um monte de limitador. Gente, vocês estão aqui na igreja, eu sei que tem gente aqui na igreja toda a vida. Alguém já me viu falando de política aqui no púlpito? Hein? Alguém já me viu falando de política aqui no púlpito? Falando, vota em Cicrano. Tchan. Alguém já viu fazendo isso? Nunca pedi voto. Saiu uma lei agora há pouco tempo que é proibido falar de política em púlpito de igreja. Eu não posso pedir voto para candidato. Gente, igreja não é órgão público, igreja é algo privado. Eu não falo porque eu entendo que não é o lugar de se falar. Mas se eu quisesse falar, eu como pastor e líder eu poderia. Eu não falo porque eu entendo que não é o lugar. Não vou perder o tempo aqui precioso da palavra falando. Mas o Estado não pode vir me dizer o que eu posso falar ou não. Aí tem gente que fala, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem que acordar, porque o Estado está querendo dizer tudo que a gente pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Daqui a pouco, e aí? A gente fica morgando. Em 2010, saiu um projeto de lei, um PL. Em 2010, eu estava formando no seminário. Quase passou, quase passou. Alguns cristãos foram lá, se moveram, fizeram barulho e não deixaram. Qual que era o projeto de lei? Penalizar pastor, prisão de 6 a 8 anos se não fizesse casamento homossexual. 2 homossexuais chegam aqui na igreja, ô pastor, tudo bem? Tudo bem. Você faz nosso casamento? Eu ia falar, não, a gente não faz casamento homossexual. Ah, tá bom. Ele ia descer ali na delegacia e abrir um boletim contra mim, é prisão em flagrante, porque eles iam fazer um anexo, que é como se fosse um tipo de racismo, que é crime inafiançável. Eu ia ser preso em flagrante e ir embora. Preso de 6 a 8 anos, crime inafiançável. Ô louco pastor, isso é besteira. Não é besteira, não passou por pouco. Um confeiteiro nos Estados Unidos, confeiteiro, faz bolo. Um casal de homossexual chegou para ele e falou assim, você faz um bolo para o nosso casamento? O cara falou, faço, tal. Não, mas vocês dois homens? Ele falou, não, eu não faço um bolo assim, um bolo homossexual, né? Um bolo homossexual. Por 2 noivinhos, escrever nome, eu não trabalho assim. Ele falou, se você quiser comprar um bolo que tem aqui e levar, o bolo está aqui, você faz o que você quiser. Mas eu não vou fazer algo personalizado, com nome, tudo. Ele falou, por que não? Ele falou, porque eu sou cristão e eu acredito que isso é o meu dom. Fazer bolo é o meu dom. E eu não vou pôr o meu dom à disposição disso. Se você quiser comprar um bolo que já está aqui, que está feito, você faz o que você quiser, porque o bolo é seu. Mas eu não vou gastar meu tempo fazendo 2 noivinhos, fazendo nome de 2 homens, alianças, enfeite. Não vou. Os 2 homens saíram dali, abriram um processo contra ele e teve que ser decidido na Suprema Corte. Veja, o homem não negou atender ele. Se você fosse um médico, um exemplo, você vai se negar a atender um homossexual? Lógico que não. Agora, se você é da área de cirurgia plástica, o cara fala assim, não, eu quero que você faça uma mudança de sexo, porque, sei lá.
Gente, está ficando tão complicado. Esse ano, aqui no Brasil, um barbeiro foi processado, porque uma mulher queria cortar o cabelo, ele falou, não, mas eu não sei cortar cabelo de mulher, eu só trabalho com maquininha, eu só trabalho assim. A mulher foi e processou ele. No Canadá, um travesti procurou uma mulher para fazer depilação íntima. Aí quando chegou lá, ficou pelada, ela não viu que era um homem, parecia uma mulher. Quando ficou pelada, a mulher ficou assim. Ela falou, eu não sei depilar genital masculina. Ah, você está discriminando. Ela falou, não, tem uma técnica diferente, é uma cera diferente, eu vou machucar você. Não, você está me discriminando. Correu e chamou a polícia. Gente, a gente tem que tomar cuidado, porque está criando assim um ambiente tão difícil. E é sinal do final dos tempos. Tudo que você fala é errado, tudo que você fala é criticado, tudo que você fala. E nós como cristãos, aí a gente vai se acuando, né? Porque a gente, historicamente, a gente não é uma pessoa que vai lá, pega pau, mata. Então a gente, não, deixa disso. E a gente vai se acovardando. E o cenário está ficando pronto. O cenário está ficando pronto. Vamos continuar lendo o texto, rapidinho. Vamos pular lá para o 11. Vi outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes o adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais. Por isso que aqui os estudiosos, os teólogos falam que vai ser um líder religioso, como se fosse um grande profeta. De maneira que até fogo faz descer do céu diante dos homens, seduz os habitantes sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem da besta, aquele que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar fôlego de vida à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. Todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento que calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, o número é 666. A Bíblia está falando que esse falso profeta, ele vai fazer muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios, e vai apontar para dizer, está vendo? Olha, eu faço todos esses sinais, eu faço todas essas manifestações, e eu tenho autoridade, eu tenho poder para dizer que ele é o top, o anticristo, a besta é o top. E as pessoas vão aplaudir. É muito interessante porque diz o seguinte, que será colocada uma marca na mão, 666, ou na testa, para que ninguém consiga comprar ou vender. Se você estudar planos econômicos, você vai ver que existe um andamento para acabar com o dinheiro. Tudo vai ser pelo celular, vai ser por tudo digital, tudo digital. É mais fácil para cobrar impostos, vai ser mais difícil sonegar impostos, né? Não vai ter como esconder. Como vai ser isso, pastor? Eu não sei ainda. Pastor, mas essa marca é 666 literalmente? Não. O número da perfeição na Bíblia é o 7. O 6 ele apresenta a quase perfeição. A quase perfeição é o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. O homem foi criado no 6º dia. Quando nós vemos os anjos, por exemplo, na Bíblia, dizendo santo, santo, santo é o nome do Senhor, repete-se 3 vezes. Quando Jesus está pregando, ele falava assim, em verdade vos digo. É 3 vezes, porque se ele está dizendo, tem que ser verdade, porque na lei deles, falso testemunho, ou dizer algo que fosse mentira já era pecado. Então, em verdade vos digo.
Na cultura hebraica, não tem um componente no português, eu esqueci tecnicamente como chama, acho que é supralá, esqueci o nome. Sempre pergunto para a Cíntia, ela me lembra. O prefixo íssimo, então, por exemplo, não tem como falar lindíssimo no hebraico, grandiosíssimo, esse íssimo não tem como. Então o que eles faziam? Eles repetiam para intensificar a notoriedade. Nós estamos chegando num tempo que os homens eles vão se tornar extremamente vaidosos. Eles vão estar arrogantes, orgulhosos, eles vão se preocupar com eles. Eles primeiro vão se adorar. Não é assim? Vocês já estão vendo isso na internet ou só eu? Não parece que existe um culto a si mesmo? Uma necessidade de mostrar para todo mundo que você é bem, que você está bem, que você é feliz, que você é realizado. Existe um espírito assim, um autoculto a si mesmo. Essa marca que fala que é na mão ou na testa, mão significa trabalho e intento, tudo aquilo que eu faço. É por isso que nós levantamos a mão. A Bíblia está dizendo assim, as suas mãos têm que ser santas. Então quando você levanta a mão, você está falando assim, Deus, tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo, aonde eu ponho a mão, o que eu abençoo, o que eu toco, o que eu faço carinho, tudo é santo. Então por isso que a marca é na mão. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo é para mim. A mente fala do entendimento e é a mesma coisa. A testa. E no final vai ser tudo para o anticristo. Pastor, como que nós vamos vencer isso? É muito legal. Nós vamos vencer de duas formas. Primeiro, nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Segundo, nós vamos vencer morrendo. Pastor, morrer é uma vitória? Sim. Porque o apóstolo Paulo disse, não disse? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fala que o anticristo ele vai ter poder para matar muitos. E essa é a vitória dele, matar o corpo. Mas a nossa vitória é o quê? Não negar a Cristo. Ah, pastor, eu acho que eu não dou conta. Vai dar conta. Vai dar conta. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nenhuma pessoa que tem o seu nome no livro da vida vai adorar a besta. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Você vai arrancar força de onde não tem. Eu não sei se o anticristo a pessoa do anticristo vai se manifestar nos nossos dias. Não sei. Mas nós temos que saber disso. Nós temos que alertar sobre isso. Por isso que eu sempre falo aqui para você, está lendo a sua Bíblia? Aí você, o Senhor é meu pastor, não faltará amém. Não, compre uma Bíblia de estudo com concordância. Lê um capítulo, 2, 3, 4, 5, 10, volta. Tem muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo. Muita coisa, muita coisa. Vamos colocar em pé. O anticristo, se ele não conseguir converter você, ele se contenta em desviar você, em afastar você. Algumas semanas atrás eu contei para você a história de uma moça aqui da nossa igreja. Ela veio e me falou assim: pastor, eu acho que isso há muitos anos. Eu contei a história faz algumas semanas, vou repetir. Ela falou: pastor, eu acho que não tem nada a ver sexo antes do casamento. Eu falei: tá, mas a Bíblia diz que tem. A Bíblia diz que tem. Mas... Aí dali um pouco tempo, a gente tinha muita amizade. Pastor, eu acho que não tem problema aborto. Pastor, eu acho que não tem problema casamento homoafetivo. Pastor, eu acho que não tem problema isso. Eu acho que não tem problema aquilo. Aí eu falei: o que sobrou do teu evangelho? Eu falei: o seu evangelho está todo retalhado. Você reconstruiu uma fé que fosse palatável para você, uma fé que você pudesse aceitar. Nós não lemos? Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo abandonou a Deus. Eu falei: a caminhada que você está seguindo, você está fragmentando, não está sobrando mais nada. Conversa vai, conversa vem. Aí ela se afastou, se desviou, se feriu, se machucou, se arrebentou.
E tudo que a gente, olha para mim, tudo que a gente vive aí no mundo fica marcado na gente, sim ou não? Não sai daqui. Aí ela voltou. Pastor, você estava certo. Ela falou, pastor, mas eu fiz tanta coisa, eu vivi tanta coisa, eu aprendi tanta coisa, eu li tanta coisa, eu não consigo mais. O anticristo, se não puder fazer com que você se torne um anticristo, ele no mínimo ele quer deixar você quebrado, para que você não consiga mais se adequar à vida de Deus, à vida de Jesus. Então pensa muito bem. Pensa muito bem.